Agora no Conexão Poder eu entrevisto Daniele Carmona, ela que é secretária de Saúde de Cuiabá. Seja muito bem-vinda aqui ao Conexão Poder. Muito obrigada, é uma honra participar aqui deste momento com todos vocês e esclarecer as dúvidas que a sociedade tem sobre a saúde municipal. Até porque a saúde, eu imagino que seja um tema das prioridades na vida de qualquer ser humano. E quando a gente pensa em saúde pública, a gente, como gestor, você como gestor, tem mais responsabilidade ainda, porque é uma responsabilidade coletiva, né, em prol da vida de tantas pessoas aqui na capital Cuiabá. E Daniele, você foi secretária adjunta de Saúde de Mato Grosso, né? Atuou como interventora num momento muito delicado em Cuiabá, de março de 2023 a dezembro de 2023, me corrija se eu estiver equivocada. É servidora efetiva aqui também de Cuiabá. E volta como secretária municipal de Cuiabá, né? Eu falo volta porque esteve interventora muito próxima a tudo que acontecia aqui nesse setor. E com muita expectativa também dos vereadores e da população. Eu digo que o voltar lhe coloca ainda mais responsabilidade diante dos desafios. Então, para a gente começar, conta um pouquinho como foi esse processo da intervenção na saúde de Cuiabá. Quando você esteve, nesse período de 2023, com o que você se deparou? E se todas as supostas fraudes, né, os indícios de ilegalidade, ainda impactam hoje na gestão do Abílio? Bom, o período de intervenção foi um período muito complicado, foi uma decisão judicial, e quando nós adentramos na Secretaria Municipal de Saúde, a situação era de caos total. A população não tinha medicamentos, não tinha os insumos, as unidades de pronto atendimento estavam lotadas, não haviam profissionais, principalmente médicos, suficientes para atender essa população, e pessoas estavam morrendo nessas unidades por falta de leitos hospitalares. Diversos serviços paralisados, cirurgias eletivas interrompidas. Foi uma fase que estava tendo um aumento de casos com problemas respiratórios, principalmente para as crianças, e nós tínhamos leitos de UTI pediátrica no Hospital Municipal de Cuiabá que estavam desativados desde janeiro de 2023. Então, como foi uma determinação judicial, nós tivemos que dar respostas rápidas à população e também à justiça. Então, foi um período bem conturbado, com a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde devendo muitos fornecedores, serviços ameaçando a suspensão, outros já tinham sido paralisados, distribuidoras de medicamentos não queriam entregar medicamentos. Então, foi um período muito conturbado. O que mais te chocou nesse período? Assim, o que mais, na sua concepção, foi impactante, pior, mais grave? Eu acho que o mais grave foi ver a população desassistida. Eu acho que quando a gente fala de vida, o município, no caso o ente público, ele tem por obrigação garantir o mínimo para aquela população, né? Então, assim, era descaso em todos os sentidos em relação à assistência desses pacientes. Isso chamou muita atenção, mas nós também enfrentamos um outro lado, que era, devido à situação financeira do município, existiam contratos com valores extremamente altos e que não havia necessidade. Tanto que, se não me engano, nos primeiros 45 dias, nós suspendemos contratos aí na ordem de 30 milhões. Então, havia um excesso em valores contratuais e, em outro ponto, a desassistência praticamente total dos usuários do SUS. Escassez. Escassez. E em que medida essa situação impacta hoje na gestão do prefeito Abílio? O impacto houve a desestruturação dos serviços de saúde. No período de intervenção, nós seguimos as diretrizes do Tribunal de Contas junto com o Ministério Público, em que nós trabalhamos com alguns eixos prioritários, porque inicialmente seria um período de 90 dias, que é um período muito curto, e depois ampliou mais 90 dias. Então, no total foram 180 dias. E nós tínhamos algumas ações que eram emergenciais, e que nós focamos nisso.
E naquele momento, para que a gente pudesse executar essas ações, não tínhamos como efetuar pagamentos de débitos anteriores. E aí o próprio Tribunal de Contas publicou uma cautelar nos dando esse respaldo para que priorizássemos os serviços executados pela intervenção. Então, nós conseguimos, com essas medidas, fazer aquisição de medicamentos e insumos e pagá-los assim que eles emitissem as notas. Pagamos os hospitais filantrópicos, que estavam alguns há mais de 180 dias com débitos, e também colocamos como prioridade a retomada do serviço de raio-x, que nas UPAs estavam paralisados, a contratação de médicos, garantimos médicos em todas as unidades de saúde, e a retomada de cirurgias eletivas. Nós atuamos nessas áreas, conseguimos organizar, mas, no entanto, no ano de 2024, houve já a descontinuidade de todas essas ações, tanto que não houve o cumprimento do TAC, né? A margem, o percentual alcançado, a performance era muito ruim. Então, a gente observou essa descontinuidade. Houve um retrocesso. Um retrocesso, e hoje, na gestão do atual prefeito, do prefeito Abílio, tem enfrentado essas mesmas dificuldades. Então, os prestadores querendo receber, que é direito de todos, então tem um passivo muito alto. E de tempo, né? De tempo, isso acaba impactando. Foi o que aconteceu na gestão com o pregão que foi efetuado esse ano para a compra de medicamentos e insumos, e as empresas aderiram. Algumas empresas assinaram um contrato, mas na hora de fazer a entrega do medicamento, condicionaram o pagamento aos débitos anteriores. Isso impactou muito a gestão atual, né? Porque aí a população começou a receber medicamentos aos poucos. Não é que houve desabastecimento. Continuaram as entregas dos medicamentos, mas elas foram menores do que o esperado, do que o previsto, porque as empresas estavam condicionando o pagamento dos débitos anteriores. Então, secretária, a população não ficou desassistida de medicação? Não, não ficou desassistida. O que é importante a gente falar quando a gente fala de atenção primária à saúde, que são os postinhos, existe uma relação de medicamentos padronizados, que a gente chama de REMUME. Consta 151 ou 153 itens. Esses são medicamentos obrigatórios que o ente público tem que fornecer. Existem outras demandas de medicamentos que a população vai procurar lá e não vai ter, porque a prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde não compra. No entanto, no rol de 153 itens de medicamentos, existem, para alguns casos, por exemplo, para hipertensão, existem 3 tipos de medicamentos. Em algum momento desse ano, houve a falta de algum desses itens, mas não dos 3. Então, a população não ficou desassistida nesse sentido, porque na falta de um, pôde ser substituído por outro, né? Então, é isso que a gente precisa deixar muito claro, que não houve um desabastecimento de medicamentos para a população. Nós começamos o ano com dificuldades, com desafios, né? Nós tivemos um período de chikungunya e dengue, que a população adoeceu, tivemos a mudança, né, da secretária, questionamentos lá na Câmara dos Vereadores que gostariam de ter um diálogo mais estreito. E aqui mesmo, em entrevista com o vereador Emilson Nogueira, ele disse da expectativa positiva que os vereadores têm em relação ao seu trabalho, até por conta dessa sua experiência. Neste período, você começou final de julho? Foi quando Agosto. Agosto, início de agosto. Isso, dia 4. Início de agosto, é que o anúncio foi no final de foi julho, antes, né? Em agosto. Já foi possível avançar em alguns quesitos, como a medicação, que eu vi agora um anúncio de uma compra de um valor considerável de medicação, e está sendo possível fazer essa distribuição? Porque também a gente que hoje tem a rede social, você fica ligado, né, nos comentários, e aí hoje há o questionamento da distribuição. Está sendo possível alcançar todas essas unidades? Sim, essa foi uma das nossas grandes ações nesses 42 dias de gestão, o foco na aquisição dos medicamentos e insumos, para que a gestão pudesse garantir a todos os usuários 100% daquilo que está previsto na REMUME, que é a relação de medicamentos essenciais. Fizemos uma compra emergencial de 59 milhões de medicamentos e mais 6 milhões de insumos. Isso pensando num período de 180 dias, com abastecimento regular,
Enquanto isso, a equipe está trabalhando com processo licitatório. Emergencial. Emergencial, exatamente. Então, quando a gente tem divulgado da força-tarefa, não é que o almoxarifado CDMIC ele não tem a capacidade de fazer entrega para as unidades, mas foi uma força-tarefa pensando na lógica de que esses medicamentos chegassem no mesmo dia para a população. Então, nós temos, só de unidade básica, nós temos 74 prédios, são 144 equipes de saúde da família. E Cuiabá, nós temos várias regionais e o trânsito é dificultoso, né? Então, esses medicamentos e os insumos começaram a chegar na semana passada e a gente criou essa força-tarefa ontem para que, ao invés das unidades esperarem a rota de entrega do Centro de Distribuição CDMIC, para que os coordenadores de regionais fossem com os carros lá no almoxarifado, né? E buscassem esses medicamentos, porque aí se cada coordenador de regional consegue fazer a distribuição para as suas unidades, a ideia era de que esses medicamentos chegassem ontem mesmo nessas unidades. Seja da maneira que for. Seja da maneira que for, para garantir a população. Então, quando a gente fala de força-tarefa, é nesse sentido. O CDMIC, ele possui um cronograma, uma rota de entrega semanal ou quinzenal, de acordo com a emergência das unidades. Então, essa questão dos medicamentos, eu acho que foi o avanço mais significativo agora, considerando a minha gestão, né, de 4 de agosto até agora. Paralelo a isso, nós fizemos o chamamento do processo seletivo de médicos da atenção primária à saúde, e hoje todas as unidades básicas de saúde possuem médicos lotados. São 140 equipes de saúde da família e estavam em faltas algumas unidades. As unidades não estão dividindo médico. Não, não assim, mais. No sentido, aqui não tem um médico hoje, porque hoje o médico estaria em outro local. Isso, não mais. Na sexta-feira faltavam acho que 3, conseguimos lotar esses últimos 3, então hoje todas as unidades possuem médicos. Semana que vem eu posso ter alguma unidade sem médico? Pode, porque aí às vezes o médico, né, ele pede afastamento. Tem médicos de contrato temporário que pedem um desligamento, mas a gente já tem médicos em reserva também para caso haja essa necessidade. E outro marco, a retomada das cirurgias eletivas. Que também é uma força-tarefa. Também é uma força-tarefa, quando a gente olha as condições em que se encontram as unidades hospitalares, com déficits de alguns equipamentos, de caixas cirúrgicas, que é o que a gente tem falado, houve um desmonte da saúde e isso leva tempo para essa reconstrução. Mas aos poucos a gente tem trabalhado. Então a gente tem trabalhado para que, além dos serviços ofertados na rotina, a gente consiga trabalhar com o terceiro turno ao final de semana. Então o pronto-socorro, o antigo pronto-socorro, todo sábado a equipe tem realizado os mutirões de cirurgias eletivas, então isso já vai dando uma vazão na fila, respeitando também a ordem cronológica desses procedimentos. E temos várias ações programadas aí para o mês de setembro, mês de outubro, com o objetivo de reduzir o tempo de espera dos pacientes na fila de regulação. E cirurgias eletivas e para exames também está tendo uma rotatividade, uma velocidade, está andando a fila dos exames? Sim, esse é o nosso objetivo com os mutirões. Inclusive, nós já temos um mutirão programado agora para o dia 27 de setembro, nos 2 centros de especialidades médicas, com um atendimento de mutirão no sábado, com quase 600 consultas. Sempre observando aquelas filas de espera que tem maior demanda. Uhum. Então, a gente tem feito grandes esforços, para poder atender a população, mas claro que seguindo prioridades. Qual a maior demanda, secretária? Hoje, quando a gente fala de consultas, a gente tem ortopedia, cardiologia, consulta especializada. Cardiologia também tem uma demanda grande. Acho que essas são as maiores demandas de consultas especializadas. E a saúde da mulher? A saúde da mulher, nós temos, além das consultas, nós temos a questão dos exames. Né, a gente tem aí, o município ele já oferta os exames que a gente fala na atenção básica, entra o exame de Papa Nicolau, que é o famoso CCO, nós temos na especializada a realização de mamografias, de ultrassonografia de mama, agora está em pauta a questão da ressonância. Isso eu ia lhe perguntar. Importante constar que
o procedimento de ressonância magnética, no caso específico de mama, é um procedimento que foi incorporado agora pelo SUS. Já era um serviço oferecido, mas com procedimento de ressonância magnética de tórax. Então, as mulheres elas já estavam sendo atendidas. E este ano, o Ministério da Saúde publicou uma portaria com a inclusão desse novo procedimento. Não é algo novo, só houve a inclusão de um procedimento específico e que, inclusive, no município de Cuiabá, nós não temos nem demanda reprimida ainda para este procedimento. Porque nós tivemos, né, uma discussão recente de uma lei proposta pelo vereador sobre a ressonância e, geralmente, quando chega para o prefeito fazer sua manifestação, o secretário da pasta, muitas vezes o prefeito troca uma ideia com o secretário da pasta para que se manifeste pelo veto ou não daquele pedido, daquele projeto de lei. Então, no caso da ressonância, as mulheres não estão perdendo. Não, a ressonância é um procedimento que já existe o contrato na Secretaria Municipal de Saúde. No entanto, ele é um procedimento de alta complexidade. Os médicos, para o rastreamento do câncer de mama, eles priorizam a mamografia e a ultrassonografia de mama, que isso é o mais comum. Eventualmente, um médico, ele vai pedir uma ressonância específica da mama, mas, de qualquer forma, o exame ele já é ofertado. Então, não há em que se falar de instituir novas legislações a respeito disso, porque já são exames fornecidos para a rede e a população está sendo assistida em relação a isso. Secretária, eu lendo, né, alguns avanços da Secretaria de Saúde me chamou muita atenção em relação a novos aparelhos para o Hospital São Benedito, que teríamos até um salto tecnológico considerando novas aquisições. Me fala um pouquinho sobre isso. Um tempo atrás, o prefeito até cogitou, em alguma entrevista, em algum vídeo, já em julho isso, sobre repassar o Hospital Municipal, o São Benedito, ao governo do estado. Era um momento ainda estava muito, né, delicada a situação da saúde ainda, buscando caminhos. E essa ideia já foi descartada. Sim, o município de Cuiabá, ele é um município de gestão plena, então ele acaba sendo responsável por a execução dos serviços de saúde. Então, compete ao município de Cuiabá, quando ele está responsável por hospitais em que ofertam serviços de alta complexidade, a solicitar um aporte financeiro por parte do governo do estado e da União. Né? Por isso que a gente fala que o SUS ele é tripartite. Então, por mais que o município ele tenha um contrato, ele tem também que ter garantia desse aporte. Então, hoje está sob a responsabilidade do município de Cuiabá, é um município de gestão plena e está executando, né? E essa é a ideia dessa responsabilidade. É claro que, se houver a necessidade de aportes financeiros, isso será e está sendo discutido com o governo do estado, considerando que Cuiabá é a capital. Aqui nós temos a concentração dos maiores serviços e das maiores complexidades, então é normal que Cuiabá atenda a demanda do interior, e como as unidades de Cuiabá já atende em torno de 30% a 40% de munícipes do interior, então que o estado aporte esse recurso. Então, a gente está tendo um bom diálogo, estamos encaminhando para o estado um plano de trabalho, solicitando novos aportes, até para que a gente possa pensar em ampliação de serviços ou abertura de novos serviços. Sim, isso me traz a questão da Santa Casa. A Santa Casa, na sua percepção, deve continuar? Então, lá na Santa Casa, ofertam serviços que são referência estadual e que só são ofertados lá. Tem essa análise do governo do estado, e assim, se vai ser o nome Santa Casa, quem vai fazer a gestão do hospital, eu não sei te dizer, mas o que de fato está sendo discutido é a necessidade da manutenção desses serviços que são únicos, né? A gente fala de hemodiálise infantil, a gente fala de oncologia infantil, que só no prédio da Santa Casa que são ofertados esses serviços.
Então, a gente acredita que esses serviços continuarão sendo prestados. Tudo caminha para esse resultado, né, Isso. da permanência desses serviços. Isso. E a gente falando, né, de infância, como você disse, a questão da hemodiálise infantil, como está o centro médico infantil, as obras? Porque ali o antigo pronto-socorro está passando por obras também, né? Não fechou porque continuam ali, né, atendimentos, mas nós temos esse novo espaço do Centro Médico Infantil. O prefeito esteve aqui, disse que é um sonho a ser realizado, esse Centro Médico Infantil. Como estamos em relação às reformas, às obras dessas unidades? A reforma está caminhando em passos bem acelerados. A previsão de entrega agora no próximo mês, então as equipes estão... Agora em outubro? Isso, as equipes estão trabalhando até no 3º turno para que consiga entregar. Nós estamos ainda com alguns processos em andamento, que é para a chegada de alguns equipamentos importantes, né, para o início, mas toda a equipe tem trabalhado de manhã, de tarde, de noite, final de semana, para que a gente consiga entregar o quanto antes. Aí o antigo pronto-socorro continua ali com o seu atendimento e o Centro Médico Infantil também. Isso. O funcionamento do pronto-socorro, ele não foi afetado em absolutamente nada. Então, nós temos serviços importantes lá com leitos de UTI, tanto adulto como pediátrico, a parte da enfermaria e também o centro cirúrgico. Continua funcionando normalmente. Esse espaço em que ficou para a construção do Centro Médico Infantil já era um espaço que ele estava sendo utilizado alguns anos atrás só com ambulatório. Então, esses ambulatórios eles foram remanejados para outros ambientes lá dentro do pronto-socorro. Então, a reforma não comprometeu em nada o atendimento, continua funcionando normalmente. E o Centro Médico Infantil, ele vem para trazer quais serviços para a população? O Centro Médico Infantil é um serviço de referência de pronto atendimento. Então, vai funcionar 24 horas. São portas abertas. Portas abertas, para ser referência, inclusive, para ser referência não só para os municípios de Cuiabá, quanto também do interior, mas ele vai atuar na modalidade de pronto atendimento. Existem fluxos já existentes na rede de saúde de Cuiabá, por exemplo, se é uma criança vítima de um trauma, um acidente de carro, a referência não vai ser o pronto atendimento, porque já existe a referência lá no pronto atendimento do HMC. Sim. Né? Mas atenderá todas as pessoas e aquilo que não for de competência do Centro Médico Infantil será encaminhado para os demais hospitais. Então é importante citar, é uma unidade de pronto atendimento, com espaços de atendimento para pacientes graves, que serão 10 leitos na sala vermelha, pacientes intermediários, que são as salas amarelas também com 10 leitos, a sala verde, que é um paciente, uma criança que vai e fica em observação, além do espaço para medicação. Mas a criança precisou fazer uma cirurgia, uma internação, existem já os leitos em funcionamento no pronto-socorro, que fica no 3º andar. Então, já existem 25 leitos clínicos de enfermaria e 15 leitos de UTI pediátrica no hospital. Então, ele vem para absorver essa demanda de uma demanda para um atendimento mais especializado com pediatras, não clínicos infantis, mas com pediatras. E, secretária, quando você assumiu, eu acompanhei, acho que nas redes sociais, você visitando, né, fazendo imediatamente um diagnóstico, visitando as unidades, indo in loco, já rapidamente. Como nós estamos, né, Cuiabá está em relação às suas unidades nos bairros? Precisa de muita reforma? Como que está esse atendimento? Houve-se um tempo em que era-se muito falado que tinha lotação. Hoje, como está em relação ao fluxo de atendimento, em relação à estrutura dessas unidades? Em relação ao fluxo de atendimento, na primeira semana eu andei em todas as unidades, justamente para ver em loco como que estava funcionando. Então as unidades... E você tinha feito isso lá na intervenção, né? Isso, porque quando você vai para a unidade, você, além de visualizar como o atendimento está sendo prestado, a gente conversa com o paciente, a gente conversa com os profissionais de saúde, para entender onde estão os gargalos, onde a Secretaria de Saúde pode atuar e melhorar aquele serviço. E algo que a gente identificou do início eram as superlotações das unidades de pronto atendimento,
que estava ampliando até para internações em espaços que são dedicados apenas à medicação desses pacientes. Então, ali naquele momento, a gente articulou com os diretores técnicos dessas unidades de pronto atendimento, os diretores dos hospitais municipais, o HMC, o São Benedito Pronto Socorro, e uma interlocução com a Central de Regulação Estadual, porque quem regula todas as vagas de urgência agora é o governo do estado. Sim. Então, fizemos essa articulação entre as equipes e conseguimos remanejar esses pacientes. Então, nós tivemos aí nas primeiras 48 horas a transferência de todos os pacientes que estavam nas salas de medicações. Mas isso é um serviço que ele tem que ser contínuo. Não precisa esperar lotar para fazer, né? Então, é uma articulação importante que as equipes estão desenvolvendo. Então, não estava tendo uma gestão com esse olhar? Eu acredito. Porque você, em 48 horas, resolveu. Eu acredito que pela experiência, né? Pela experiência de saber como funciona. E aí, conversando com as equipes, a gente viu que era possível, fizemos essa articulação. Em menos de 48 horas, a gente conseguiu resolver este problema. E também em relação às demais unidades, nós temos estruturas extremamente sucateadas de anos, inclusive estamos elaborando um plano de ação para homologar no judiciário, porque tem várias ações já de execução de cumprimento de sentença. Sim. E que já veio a sentença, a gente precisa concluir. Hoje nós temos 35 unidades que estão com ações civis, e nós temos a intenção de retomar essas obras. Mas, para que nós possamos retomar essas obras, nós precisamos de recursos novos. Então, a gente precisa muito de ajuda de vereadores, de deputados, com a destinação de emendas parlamentares, para que a gente possa retomar essas obras. Muitos deputados aqui em entrevistas disseram dessa preocupação em relação à saúde, mas precisamos aumentar ainda mais essa destinação de emendas? Sim, porque o orçamento previsto para a saúde em si, ele já é insuficiente. Qual é o valor? Né? Hoje a LOA do ano de 2025, ela está em 1 bilhão e 400. Né? Mas, assim, a saúde, ela precisa de novos recursos para poder executar todas as ações necessárias. Então, agora, para a retomada de obras, o custo é alto, né? Então, a retomada de obras são 35 unidades, algumas são pequenas correções, outras já são correções maiores, e diante desse cenário, precisamos de recursos novos para que isso seja possível. E, secretária, algo também que era desafiador na política pública de saúde em Cuiabá era a falta de sistema. Sistema nesse sentido das informações, pelo menos é o que a secretária Selena disse para nós, que um desafio que ela percebia era a questão das informações, dificuldade de acesso à informação. Hoje, como que está? Tem um sistema que comunica? Porque, segundo ela, em entrevista aqui mesmo no Conexão, os sistemas eles não se comunicavam, então tinha muita dificuldade de acessar aquela unidade em relação a estoque, por exemplo, ao fluxo. Isso ainda persiste, nós não temos um sistema unificado. Então, nós temos alguns sistemas que estão, por exemplo, no centro de distribuição CDMIC, e as unidades de saúde, os postinhos de saúde, unidade de pronto atendimento. Mas não é o mesmo sistema que é utilizado na farmácia do HMC, na farmácia do São Benedito. Nós não temos um sistema que ele é um prontuário único, onde você consiga acessar todas as informações desse paciente. Então, existem sim sistemas fragmentados e estamos buscando solução para isso. O ideal seria ter um sistema unificado, mas não é algo tão simples de poder executá-lo. E requer recursos. E requer recursos também. Em relação à valorização dos servidores, o trabalho dos servidores da saúde, porque é uma pasta com muitos profissionais. Como está? Hoje, na Secretaria Municipal de Saúde, nós temos 6.500 servidores e na empresa cuiabana, em torno de 1.400. São muitos servidores. Nós, enquanto gestão, mesmo diante de todos os desafios, porque a base da saúde... o melhor que nós temos, que eu digo, são os servidores, porque sem eles a gente não consegue fazer nada. E a gente tem buscado, junto à nossa equipe de educação permanente, criando capacitações,
trazendo eles na importância desse processo de construção e melhorias do serviço. Então, são ações que são importantes para a valorização dele enquanto profissional, e se nós temos um profissional qualificado, que ele se sente valorizado, ele vai conseguir transmitir isso para o usuário que está ali na ponta, vulnerável, muitas vezes, aguardando só ser escutado. O atendimento que aquele usuário muitas vezes quer ser ouvido, porque ele está passando por um momento difícil. Então, a nossa ferramenta mais poderosa hoje para a gente avançar neste processo são os servidores municipais de saúde. Porque muitas vezes aquele paciente está nessa angústia, precisando de um olhar especial, e aquele servidor que teve em algum momento alguma atitude ríspida, ou esse servidor também pode estar passando por esse mesmo momento. A gente está em período de Setembro Amarelo, em que se fala muito na depressão, ansiedade, então os servidores também podem, alguns, passarem por esse processo de adoecimento emocional. E a gestão, então, tem olhado para esse servidor de maneira integral. Sim, nós temos olhado, inclusive intensificamos agora no mês de setembro, várias ações coletivas com todos os servidores, para a gente ouvi-los. Tem servidores que a gente está encaminhando para um atendimento mais especializado e nos colocando ao lado dele. Nós estamos ao seu lado, vamos construir junto, vamos melhorar naquilo que é possível, vamos garantir seu pagamento no tempo correto e dando esse suporte todo para todos esses profissionais. Secretaria, o CAPS 3, né, lá do Verdão, como está? Bom, a obra está avançando, nós estamos atuando não só no CAPS do Verdão, são 3 CAPS, é o CAPS Verdão, o CAPS Adolescente e o CAPS CPA4. E é um segmento que requer muita atenção. Eu acho assim que é urgente a atenção. A questão da saúde mental, ela é uma política que durante muitos anos ela ficou de lado, né? E pós-Covid é uma demanda que tem aumentado muito e com falta dessas referências. Então, a obra, nesses 3 CAPs, eles estão em andamento. O CAPS 3 é no Verdão. CAP 3 no Verdão, e nós temos o CAPS 4, que fica no CPA, e nós temos o CAPS Adolescente, que, se não me engano, fica no Cochipó. Todos têm recurso já advindo do Ministério Público, e as empresas já estão atuando. O Ministério Público nos deu um prazo para entrega em dezembro. Então, as equipes estão lá trabalhando para que a gente possa poder fazer a entrega, se não das 3, de pelo menos em uma. Porque existe também essa cobrança, né, da população em relação às entregas, porque se está vendo toda essa movimentação e a ansiedade pelas entregas, porque o serviço chegue. Isso porque são serviços importantes. A saúde mental hoje ela perpassa nos 3 níveis de complexidade, e precisa de um direcionamento melhor em relação aos fluxos, desde a abordagem inicial até a mais complexa. Nós, além dos CAPs, nós já estamos em fase de organização, de ambiência, de 6 leitos de saúde mental também lá no HMC, que também vai ser algo inédito aqui no município de Cuiabá, porque hoje nós não temos um hospital geral de referência para esses leitos de psiquiatria, né? Então, a gente já está em fase final também para que a gente possa entregar para a população. E é uma política muito transversal também com a assistência social, porque quando a gente pensa, né, em pessoa com transtorno mental, doença psíquica, quando a família não tem uma estrutura social, é mais desafiador ainda. Então, muitas pessoas em situação de rua enfrentam essa sistemática e têm uma dificuldade de acesso ao serviço. Isso, exatamente. Então, é importante esse trabalho conjunto com as secretarias para que a gente possa atender esse usuário na sua integralidade. Porque não adianta, a gente não pode falar em saúde mental só com tratamento medicamentoso. Existem as nuances que envolvem esses acompanhamentos. O lado social, né? O lado familiar, o lado medicamentoso. Então, é uma área transversal e que precisa de muito apoio. E a gente se deparando com adolescentes, né, em idades muito jovens, né, apresentando gatilhos
e a gente percebe assim pelas violências que acontecem na escola, a violência que está acontecendo também nas famílias. O CAPS Adolescer, ele tem esse foco do adolescente. Isso, específico para adolescente. E assim, o que é importante a gente conseguir transmitir para a população? A questão do fluxo. A porta de entrada para os pacientes que estão em sofrimento mental são as unidades básicas. Porque quando o usuário dá entrada na unidade básica, da unidade básica vai ter os encaminhamentos, mas é na unidade básica que tem os profissionais que vão fazer o acompanhamento na residência, que vai fazer a visita domiciliar, vai acompanhar mensalmente aquele usuário. Quando eles dão entrada direto na atenção terciária, que vai direto para os CAPs ou Centro de Especialidades Médicas, esses usuários eles ficam sem esse acompanhamento inicial. Então, nós estamos trabalhando na construção dessa cartilha de fluxos para que a gente dê transparência à população e a população saiba aonde iniciar o serviço. E, secretária, falando sobre isso, há um desconhecimento sobre quais unidades certeiras, né, para que a população procure o que cada unidade oferece e tem a legitimidade para oferecer. Existe ainda muita confusão no sentido, eu preciso de pronto atendimento, eu vou em uma unidade, mas aquela unidade não oferta esse tipo de serviço e não dá para ofertar, porque até mesmo no início da gestão o prefeito angustiava essa situação e ele falou, vamos todo mundo atender todo mundo em todos os lugares. Mas existe um lugar de território, de fluxo, de programa, há um desconhecimento? Sim, a população ela quer ser atendida. Aonde ela vai ser atendida, que tiver maior resolutividade, é onde ela vai procurar. Mas existem as atribuições específicas para cada nível de complexidade. Então, a porta de entrada para o paciente é a unidade básica de saúde, que são os postinhos. Então, o paciente que ele precisa de acompanhamento de uma hipertensão, de uma diabetes, ele tem um problema crônico, ele passou mal no final de semana e precisa de um atestado, ele tem que procurar a unidade básica de saúde. Agora, casos que necessitam de um atendimento imediato, é uma febre alta que não passa, é uma dor no peito, vômitos constantes, seguido de febre. Então, esses casos, sim, procurar a unidade de pronto atendimento. Qual é o problema de um usuário com perfil de atenção básica procurar o pronto atendimento? É a superlotação. Então, todas as unidades de pronto atendimento, o atendimento médico é conforme a gravidade que ela é definida após a triagem. Então, sempre vai atender um paciente que ele é classificado como vermelho, que é um paciente mais urgente. Depois vem o paciente classificado com a cor amarela e depois o verde. E nas próprias classificações de risco, que são sistemas que seguem aí universais, existe um período para isso. Então, um paciente grave, ele tem até 1 hora para esperar. Um paciente intermediário, até 2 horas. Um paciente menos grave, até 4 horas. Então, esse paciente que é menos grave, ele vai sempre... não é que ele não vai ser atendido, ele vai ser atendido, mas depois que atender os casos prioritários. Se ele procura a unidade básica, ele desafoga um pouco essa demanda e vai ter menos pressão também nos médicos, né, na atenção de pronto atendimento. Mas eu acredito que é um fluxo que já melhorou, o prefeito tomou algumas medidas mais enérgicas e desafogou bastante esse fluxo. Então, a gente precisa hoje melhorar o quantitativo de atendimento na atenção primária para que absorva o maior número possível de pessoas ali da comunidade. E, secretária, em relação à autonomia, como está sendo a sua autonomia em relação à pasta? Eu estou tendo total autonomia, o prefeito, quando ele me convidou, ele já me deu essa autonomia, então eu consegui montar a minha equipe e a gente tem trabalhado com uma equipe muito coesa, trabalhando na mesma sintonia para que a gente alcance novos resultados aí para a população. Então, isso tem sido satisfatório e eu acredito que isso também está a contento daquilo que ele imaginava. Essa autonomia vem do conhecimento sobre sua capacidade técnica? Acredito que sim, pelo conhecimento que ele tem da minha experiência e como nós falamos no início,
nós enfrentamos uma intervenção que nunca tinha ocorrido, ainda mais setorial, como foi no caso de Cuiabá na área da saúde. E naquele momento, com toda a pressão, com toda a situação caótica que o município se encontrava, nós conseguimos entregar resultados. Arrumamos 100%? Não. Mas nós conseguimos garantir o mínimo para a população. Então, acredito que com esse histórico, ele sentiu essa confiança e, com isso, está me dando essa autonomia para poder trabalhar. Secretária, algumas vezes a gente se depara com operações que são relacionadas a momentos passados. Você se preocupa ou imagina que possa acontecer alguma operação na saúde relacionada a momentos passados? Olha, aconteceram muitas situações no passado que a gente tem conhecimento que os processos estão em andamento. Então, não será uma surpresa se acontecer algo relacionado aos problemas passados. A nossa preocupação atual é trabalhar dentro da legalidade do que está sobre a nossa gestão, né? Do prefeito Abílio, ele tem sempre nos cobrado isso, de trabalhar sempre com muita honestidade, seguindo todas as etapas burocráticas necessárias para todos os processos. Secretária, para a gente encerrar, porque é tanto assunto, né? Tantos desafios, mas também avanços. Observando todo esse tempo, são 42 dias, mas foram dias intensos. Qual hoje é diante de todos os desafios aqui que você citou, o desafio número 1, assim, aquele que ainda te tira o sono, que você ainda não conseguiu achar uma solução ou ainda está tentando uma solução? Bom, o primeiro foi que a gente conseguiu concluir agora, que eram os medicamentos. Mas agora a nossa preocupação, nossos esforços estarão mais direcionados para colocar todas as unidades de saúde para trabalhar na sua capacidade máxima. Então, hoje nós temos o Hospital São Benedito, que está em reforma ainda lá de um andar. Então, começar a finalizar essa reforma e atender ele na sua plenitude. A gente precisa operacionalizar com a capacidade máxima, porque isso, além de atender a população, é através desses atendimentos que nós vamos conseguir novos recursos financeiros para o município de Cuiabá. Porque aí isso desencadeia mais recursos do governo estadual e do governo federal. Governo federal. Ele está condicionado a esse avanço de atendimento. Isso é por quê? Porque o município ele precisa mostrar que está produzindo. Então, quando ele começa a atingir 100% da sua capacidade instalada e essas informações são lançadas no sistema do Ministério da Saúde, nós chegamos próximo a um teto onde é possível ampliar o repasse financeiro ou de pleitear novos serviços, abertura de novos serviços. E em relação ao Estado, porque o Estado cofinancia parte desses serviços, então cofinancia os leitos de UTI, tem o programa Fila Zero, que também auxilia muito, então acaba condicionando a abertura para que a gente possa receber novos recursos financeiros. O município de Cuiabá ele está sob um TAC. A condução da política, da gestão, ela passa por tudo que foi firmado lá na intervenção. Exatamente, esse TAC foi firmado no final do ano de 2023, no fim do período interventivo, e ele não tem data para acabar. A importância desse TAC é de que o município consiga se reestruturar e que garanta os atendimentos plenamente conforme as exigências ministeriais. Esse TAC ele é acompanhado por uma equipe mensalmente, através de visitas em locos, eles fazem acompanhamento via sistema e emitem os relatórios, antes eram mensais, esse ano passaram a ser trimestrais. Mas é uma equipe que está sempre dialogando conosco, apontando o que eles estão verificando, se não está em acordo com o que está previsto no TAC, dando sugestões. O promotor que cuida da área é o Dr. Milton, também está sempre dialogando conosco. Então, eu vejo o TAC como um instrumento de fortalecimento para a gestão e a parceria com o Ministério Público. Isso nos dá um respaldo maior para poder cumprir todas as políticas públicas. Daniele, ao final de 4 anos, teremos uma saúde mais reestruturada? Esse é o objetivo. E se Deus quiser, nós teremos. Quero agradecer a sua presença, deixar a câmera aberta para alguma pontuação que você gostaria de deixar aqui para a população.
Eu queria enfatizar esse trabalho árduo que nós, a gestão municipal e o prefeito Abílio, tem feito em relação à saúde de Cuiabá. Estamos aprimorando, agora conseguimos a entrega dos medicamentos, dos insumos, continuam chegando para ter esse abastecimento regular. Vamos ampliar a capacidade de realização das cirurgias eletivas e também no período aí dos próximos anos, já considerando o ano que vem, da retomada de obras importantes para entrega para a população. Muito obrigada. Daniele Carmona, minha entrevistada de hoje no Conexão Poder.